O céu escureceu repentinamente. As nuvens se fecharam como um véu de luto e o vento uivava entre as colinas de Jerusalém. No alto do Gólgota, um homem pendurado entre o céu e a terra ergueu a voz com o que lhe restava de força e clamou: "Está consumado." No instante em que suas palavras ecoaram, a terra tremeu com violência, como se a própria criação reagisse ao sacrifício de seu Criador. O véu do templo, símbolo da separação entre Deus e os homens, rasgou-se de alto a baixo. O som do rompimento foi como um trovão no coração do sagrado. Tumbas se abriram. O silêncio tomou conta. Os soldados que antes zombavam agora tremiam. O centurião romano caiu de joelhos e murmurou: "Verdadeiramente, este era o Filho de Deus." Para os homens, tudo havia terminado. O corpo sem vida de Jesus foi retirado da cruz e colocado em um túmulo emprestado. As pedras selaram o sepulcro. As lágrimas selaram o coração dos discípulos. Mas o que ninguém sabia é que, enquanto a morte parecia ter vencido, uma jornada invisível havia começado. Uma jornada para as profundezas do mundo espiritual. Uma missão que não seria registrada por olhos humanos, mas que mudaria eternamente o destino da humanidade. Na escuridão entre a cruz e o túmulo vazio, o cordeiro se tornaria leão. E o inferno prestes estava a conhecer o peso da justiça divina. Porque enquanto o mundo chorava, o céu se preparava e o inferno estremecia. Silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio espesso de algo oculto, prestes a ser revelado. O corpo de Jesus jazia no túmulo, frio, imóvel. Mas seu espírito descia. Não em derrota, mas com autoridade. Nas profundezas da existência, abaixo do mundo visível, havia um lugar onde a alma humana temia ir. O Hades. A morada dos mortos. Região de sombras, separada da presença plena de Deus. Dividida entre sofrimento e esperança, onde ecos de antigas promessas ainda sussurravam entre os que aguardavam a redenção. Foi ali que ele entrou. A porta do abismo não se abriu por misericórdia, mas por direito. O Rei da Glória desceu com poder, e os portões eternos não puderam resistir. Sua luz cortou a escuridão como uma espada flamejante. As sombras recuaram. As forças espirituais, acostumadas ao domínio, estremeceram. Nenhuma palavra foi dita, sua presença bastava. Nos corredores frios do Hades, espíritos observavam em silêncio. Alguns com olhos cheios de temor, outros com lágrimas de esperança. O Filho de Deus não foi ao Hades para ser julgado. Ele foi para proclamar que o preço havia sido pago. Que o sangue derramado na cruz não apenas cobria pecados, mas quebrava cadeias eternas. Que a morte, há tanto tempo vitoriosa sobre os homens, havia sido vencida por aquele que se entregou voluntariamente. E em sua mão, brilhava algo que ali não pertencia, uma chave. A chave da morte. A chave do inferno. O tempo, naquele lugar, parecia parar. Mas a eternidade, naquele instante, avançou. Pois aquele que havia descido não ficaria. E o inferno sabia, algo estava prestes a mudar para sempre. A luz que emanava de Jesus iluminava agora os recantos esquecidos do reino dos mortos. Ele não estava mais sozinho. Diante dele, uma multidão se levantava. Ali estavam os justos de eras passadas. Abraão, o pai da fé, cujos olhos buscavam o cumprimento da promessa. Moisés, que guiara o povo até a terra que não pôde pisar, agora contemplava aquele de quem falavam as Escrituras. Davi, o rei poeta, que um dia escrevera: "Pois tu não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção", agora via com os próprios olhos o cumprimento de sua profecia. Havia reverência. Havia silêncio. Então, uma voz ecoou. A voz do Cristo. Não como um homem clamando na cruz, mas como o Verbo eterno, que agora falava com autoridade irreversível. Eu sou aquele que viria. A promessa se cumpriu. O sangue foi derramado. A redenção chegou. Os que creram em Deus durante séculos, esperando por um Salvador que nunca haviam visto, agora o viam. E choravam. E adoravam. Era o seio de Abraão, o refúgio provisório das almas dos fiéis antes da cruz. Um lugar de espera. Mas a espera havia acabado. Jesus não apenas os visitava, ele os libertaria. Naquele momento, uma onda de glória se espalhou. Os grilhões da espera caíram. O tempo da promessa havia se cumprido, e com ela, a eternidade foi selada. Jesus olhou para aquele povo e estendeu a mão. Os olhos de todos estavam fixos nele. Venham! Chegou a hora. O inferno não poderia detê-los. O céu os aguardava.
Enquanto o príncipe da paz se preparava para atravessar com os justos libertos, um tremor sutil percorreu os corredores do Hades, anunciando que a próxima etapa estava prestes a acontecer, porque a luz ainda precisava entrar onde a escuridão era mais densa. O clima mudou. O caminho diante de Jesus e dos libertos se estreitou. A luz que antes resplandecia entre os justos agora adentrava as trevas mais profundas do Hades. Não havia esperança ali. Apenas dor, gritos e correntes. Era o lugar reservado aos que rejeitaram a luz durante a vida. E mais além, estava o trono do domínio das trevas. Então, ele apareceu. O acusador. Aquele que desde o Éden buscava roubar, matar e destruir. Satanás, envolto em sombras e orgulho, agora se erguia diante daquele que ele pensava ter vencido na cruz. Você está no meu território, Nazareno. Sua voz era fria, venenosa. Mas Jesus não respondeu com palavras. Ele avançou. O inimigo rugiu. As potestades que o cercavam se agitaram. Espíritos malignos recuaram, confusos, pois o cordeiro, morto, agora se erguia como leão. Você sangrou. Você morreu. Você perdeu. Jesus então ergueu a mão, e nela brilhavam as chaves da morte e do inferno. O símbolo da autoridade transferida. A vitória que o adversário nunca previu. Você nunca entendeu o plano. A cruz foi o altar, não a derrota. Meu sangue não foi tomado, foi entregue. Com um gesto, as correntes que prendiam milhões se partiram no mundo espiritual. O rugido de libertação foi mais forte que o lamento das trevas. Satanás deu um passo atrás. Ele sabia. Estava consumado. Jesus olhou nos olhos. Sem ódio. Apenas verdades de Jesus seguiam os justos libertos, homens e mulheres que viveram pela fé, mesmo sem ver a promessa. Agora, caminhavam sob a liderança daquele que era a promessa viva. Isaías, que profetizara o servo sofredor. Jó, que dissera, eu sei que o meu Redentor vive. Raabe, a prostituta redimida. Daniel, os profetas, os salmistas, os esquecidos. Todos, agora, seguiam o rei. Mas não era uma simples saída. Era um cortejo de conquista. Anjos observavam em reverência. Demônios se encolhiam em terror. O universo espiritual reconhecia. O plano perfeito do Pai havia sido concluído. O Filho carregava a marca dos cravos, mas também ostentava as chaves do domínio eterno. A vitória não era apenas sobre a morte física. Era sobre o medo, o pecado, a culpa e a separação entre Deus e os homens. Na eternidade, um trono de glória começou a brilhar mais forte. O céu não celebrava apenas a volta de seu Filho. Celebrava o início de uma nova era. Uma aliança viva. Um caminho direto entre o Criador e sua criação, pavimentado com sangue, justiça e graça. Então, como quem fecha um livro sagrado após a última linha ser escrita, Jesus parou. Olhou para trás, para a eternidade vencida. Olhou para frente, para a tumba selada, onde seu corpo esperava. Era hora de voltar. Mas agora, não como cordeiro, mas como o primogênito dentre os mortos. A terra, novamente, começaria a estremecer. E o mundo, sem saber, estava prestes a testemunhar o evento mais poderoso da história humana, a ressurreição do Filho de Deus. Era madrugada. A cidade dormia, e o mundo seguia seu curso sem saber que algo extraordinário estava prestes a acontecer. No jardim, diante do túmulo, soldados romanos vigiavam em silêncio. O selo de César marcava a entrada da caverna, como se o poder humano pudesse conter o divino. O corpo ali dentro estava envolto em linho, sem vida, mas só aos olhos da carne. Porque, na eternidade, o Filho do Homem já havia vencido. Já havia conquistado as chaves. Já havia quebrado as correntes do inferno. Então, a terra tremeu. Não foi um tremor comum. Foi o estremecer da criação ao ver o Criador se levantar. Um anjo desceu com resplendor como relâmpago, e sua presença fez os guardas caírem como mortos. Com um só toque, ele removeu a pedra, não para que Jesus saísse, mas para que o mundo visse, ele não estava mais ali. Dentro do túmulo, os olhos de Jesus se abriram. A luz da vida pulsou novamente em suas veias. Ele se sentou, respirou, não como um homem frágil, mas como o Senhor ressuscitado, vitorioso, eterno. Cada passo fora do túmulo era um eco do triunfo celestial. A morte fora vencida. O plano estava consumado. A redenção, selada. Naquele instante, o impossível se tornará visível. O túmulo vazio não era o fim da história, era o início de uma nova criação. Um novo pacto.
uma esperança que jamais morreria. E em silêncio, Jesus caminhou para fora. Sem multidões, sem trombetas, mas com uma glória que transformaria para sempre o destino da humanidade. Ele vive. E porque ele vive, todo aquele que crê jamais estará preso entre a cruz e o túmulo. A vitória já foi conquistada, e a chave está em suas mãos. Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho.